E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Lima e esse é o Habeas Podcast. A gente tem a honra hoje de receber ela, que é minha amiga pessoal, mãe, filha e a vereadora mais votada de Medianeira nas eleições de 2020. Eu tô falando dela assim, eu tô falando da Aninha, a Ana de Santos Lima. É tão engraçado quando fala a Ana, né? Ninguém conhece. Que alegria te receber aqui. Nossa, eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é uma honra estar aqui, principalmente por isso, né? Pela nossa amizade e pela nossa parceria. Então, vamos conversar hoje aqui. Isso aí. E hoje nós estamos aqui na companhia do meu brother, Felipe. Dá um salve aí, Felipe. Salve, galera. Beleza? Co-host Nas Horas Vagas. E a gente vai trocar uma ideia hoje contigo. E você que veio de tão distante, lá de Medianeira. Medianeira. A gente gostaria de saber um pouco sobre a tua história. Você tem uma associação, tu faz parte, tu é madrinha dessa associação lá em Medianeira, né? Isso. Na verdade, nós fundamos a Associação Anjos do Bem, que é uma associação de combate ao câncer, né? Da nossa região. E a gente sempre trabalhou desde 2013, Luciano, com a orientação e prevenção do câncer, né? Então, a gente sempre trabalhou com o pessoal nos hospitais, né? A arrecadação de alimentos e, principalmente, a enfatização do diagnóstico precoce mesmo, porque o diagnóstico precoce salva vidas. Então, isso foi o que nos alavancou automaticamente para uma representatividade pública. E, diante disso, a gente foi trabalhando muito com os nossos voluntários. E desse trabalho do voluntariado, hoje nós temos no nosso município um Hospital do Câncer, um braço da UPCAM, o qual eu sou madrinha da UPCAM Medianeira, sim. Então, foi uma grande conquista do nosso mandato, foi aquilo que nós nos prontificamos a defender e lutar. Então, para a gente é uma honra muito grande ter concretizado esse benefício para a comunidade da nossa Medianeira e até mesmo da nossa microrregião. Essa UPCAM Medianeira, ela é única na região, né? Ou tem qualquer cidade mais próxima, se não fosse... Nós temos em Cascavel, que é a matriz, né? Temos em Umuarama, temos em Toledo um braço também. E em Medianeira também nós temos uma agência, agora fazendo a parte de quimioterapia rápida, quimioterapia longa, né? Procedimentos não invasivos, mamografia. Então, a gente, aos poucos, né? Nós estamos conseguindo tirar do trânsito, né, os nossos pacientes e dar o atendimento humanizado na nossa cidade. O pessoal aqui de Foz do Iguaçu, por exemplo, que hoje o pessoal tem o setor de oncologia do Costa Cavalcante. Eles continuam indo para o Costa Cavalcante ou eles vão para essa UPCAM em Medianeira? Ou não... Foz do Iguaçu continua aqui, Medianeira, conforme a necessidade do deslocamento, fica em Medianeira. Então, é uma fase que ainda está sendo calibrada, né, organizada, mas já está em atividade. E por que surgiu essa vontade de fundar essa associação? De onde que surgiu? O que aconteceu contigo para... Todo mundo me pergunta se eu já tive câncer. Não, gente, eu não tive câncer, mas a gente teve vários amigos e nós iniciamos na minha família com a minha tia, que teve um câncer de intestino, e a gente iniciou com doação de sangue, entre os familiares mesmo. E logo em seguida nós iniciamos o acompanhamento de uma menininha, filha de um casal amigo nosso, né, a Gabriele, que no dia da inauguração até a gente fez uma homenagem da ala de quimioterapia com o nome dela. E aquilo nos envolveu muito, Luciano. Então, assim, por isso que eu te digo que antes de política é um propósito de vida. Eu tenho plena certeza disso, que Deus nos colocou à frente de algumas situações para que a gente possa estar agindo conforme a vontade dele. Então, eu sempre falo para os nossos amigos e companheiros é uma palavra meio complicada, né? Que Deus vai nos colocar e nos coloca em situações onde Ele queira que a gente esteja. A partir do momento que nós descumprimos o propósito dele, a gente não vai se manter. Então, acredito que nós estejamos cumprindo o propósito dele e estamos seguindo, né? E é tão legal isso, porque geralmente as pessoas que elas se envolvem com alguma atividade é porque elas sofreram aquilo, né? Ou elas vivenciaram aquilo. Então, você é um diferencial, né? Estar trabalhando nisso, porque você não precisou passar pessoalmente por isso, pelo câncer, mas você está ajudando outras pessoas, né? É como se você estivesse colocando no lugar delas e para ajudar essas pessoas. Então, eu te digo que, assim, apesar de eu não ter passado, eu não tenho irmãos, né? Uhum. Mas Deus me permitiu que eu tenha vários amigos
E os amigos são os irmãos que Deus permite a gente escolher. Tu é um deles, né? Mas não se ache, tá? E a gente vivencia a história Viu, Michel? E a gente vivencia essas histórias, então são parte da nossa família, são parte da nossa vida. E todas essas histórias que a gente vivenciou junto à entidade, junto à associação, nos fizeram um ser humano melhor. Eu acredito nisso, né? Então, eu acredito que eu tenho evoluído muito e preciso evoluir muito mais. Tanto politicamente, tanto como pessoa. Nós somos a busca de uma evolução constante, né? Então, a gente busca isso todos os dias, seja no setor que a gente estiver. Seja eu lá na entidade, seja eu lá como conciliadora do juizado especial, seja eu lá como secretária de médico. Em qualquer lugar, a gente sempre deve dar o melhor da gente e levar aquilo que Deus nos permitiu representar. E de onde que surgiu essa vontade, então, de você ser candidata lá em 2020? De onde esse seu envolvimento com política começou? Você já era envolvida antes ou como que foi esse processo? Luciano, eu não tenho histórico político na família, apesar dos meus pais serem servidores públicos municipais aposentados. Meu pai trabalhou em serviços gerais como coveiro do nosso município durante muito tempo. Minha mãe varreu rua, foi zeladora do fórum. Então, assim, eu não tenho uma personalidade política que fale assim, você veio dali. Não vim. Eu vim do meu pai e da minha mãe, que muito lutaram pela nossa casa, né? Sou filha única. Só que nós sentimos a necessidade, dentro desse grupo, de ter uma representatividade política para que pudesse defender os interesses. No caso, né, a bandeira da oncologia, a bandeira do Hospital do Câncer, para que fosse efetivamente levado esse braço do hospital para o nosso município. Então, desde eleita, nós iniciamos a busca do governo do estado, né, as tratativas junto ao nosso secretário, os parceiros deputados que nós tivemos, e todos os dias, todas as vezes que nós podemos estar presentes juntos a esses representantes, nós cobramos. Então, esse é o resultado de uma política que eu acredito, né? Que dê resultados e que efetivamente aconteça, né? Então, é dessa levada que nós viemos e é isso que eu quero representar sempre. A gente tem um amigo em comum, que é o Marcelo Ângelo. Marcelo Angeli, um beijo. E a gente estava comentando uma vez sobre... Você foi a vereadora mais votada de Rio de Janeiro. E uma pessoa que não tinha padrinho político, né? Que era filha do coveiro. E ele comentou, falou assim, as pessoas muitas vezes debochavam disso, né? Falou Muito, assim, até hoje, né? A filha do coveiro vai ser candidata e ninguém acreditava nesse teu potencial, né? Porque as pessoas maldosas muitas vezes esperam que você esteja sendo carregada por alguém. Essa é a velha política, né? Mas até hoje, sempre a gente escuta piadinhas, né? Mas isso hoje eu agradeço. Porque foi através desse tipo de atitude, desse tipo de colocação, desse tipo de pensamento que faz a gente crescer. Então, existe uma frase muito delicada, eu digo, que faz muito sentido e você também vai concordar comigo, que você entra na política pelos seus amigos. Eu entrei na política pelos amigos e você não sai pelos seus inimigos. Espero que eu não tenha muitos. Eu falo que eu não tenho inimigos, eu tenho desafetos. Mas é bem complicado, mas assim, ainda bem que nós temos, né, eles para nos provocar. Porque, caso contrário, você fica na sua zona de conforto e você não vai evoluir. Até Jesus precisou de Judas para que se cumprisse o propósito e a promessa. Então, nós precisamos dos Judas na nossa vida. É isso aí. E aí, então, esse processo teu em 2020, que você foi candidata, nem esperava ser a mais votada, acredito, né? Não. A gente espera pelo menos ganhar a eleição, mas que se fosse a mais votada. Não, nós não tínhamos perspectiva de número de votos, nós não tínhamos pesquisa, nós não tínhamos discernimento de valores. Tanto é que nós gastamos o que foi doado pelo um tio nosso. Então, assim, nós não tínhamos conhecimento político, a gente só foi. Né? Então, foi uma experiência totalmente diferente e talvez a falta de conhecimento foi com que nos fizesse furar 2 sapatilhas batendo porta a porta. Né? Então, a responsabilidade é muito maior, Luciano, quando você tem uma proporção de votos maior. Né? E sabendo que foram votos legítimos, né? Que, sem investimento, foram votos de
de pessoas que acreditaram realmente em você. Então, a responsabilidade é muito maior. E eu me cobro isso todos os dias. Todos os dias que eu acordo, eu falo, eu tenho que dar o meu melhor. E eu tenho plena consciência que tudo que eu dou ainda é pouco daquilo que eu represento. Então, é um município que hoje já é de médio porte, com quase 60 mil habitantes. Então, eu fui eleita com 5% dos votos, 1.100 votos, mas eu represento toda a gama. Então, a minha bandeira é a saúde, é as entidades, é o terceiro setor, mas eu represento o pessoal que está cobrando segurança, eu represento o pessoal que está cobrando educação. Então, eu represento toda essa gama. Eu sou vereadora do município inteiro. Muito bom. É interessante ver isso aí, né? Porque na maioria dos casos a gente vê que é um aporte muito grande de dinheiro, por mais que seja uma cidade um pouco menor. E no caso dela foi bem orgânico, né? Porque, como você disse, né? Foi um aporte menor que dependeu da doação, né? E muitas vezes a gente vê políticos que, tiram até do nosso, né? Para fazer campanha política. Então, é interessante ver isso. Isso, eu acredito nessa nova política. Tanto é que ano passado, juntamente com o Luciano, nós participamos do pleito a nível estadual, que é uma alçada totalmente diferente, né? É um caminho e é um local onde a gente não tinha pisado. Então, são experiências diversas, né? Mas que vêm complementar aí aquilo que a gente acredita, né, Luciano? Uhum. E isso que ela trouxe, ela não era envolvida com política, você não era envolvida com política antes de 2020. E você só entrou na política porque você estava envolvida com uma associação e que precisava essa associação ser ouvida. Mas se você não se envolvesse com política, talvez você não conseguiria alçar essas conquistas para a associação. Conseguiria alguma coisa, mas você teve que ir para a política para realmente ter essa força para fazer a diferença, né? Então, às vezes a gente fica desacreditado da política, mas se a gente não se envolver com ela, a gente não vai conseguir mudar a realidade. Nós respiramos política, né? Nós respiramos política. Tudo nós dependemos de política. Hoje eu confesso para você que eu sou apaixonada por política, desde que ela seja desenvolvida de forma correta. Eu brigo muito em algumas situações porque aquilo que eu acredito é aquilo que eu acredito e ninguém vai mudar. Né? Eu acho que política é isso, a gente pensar diferente, se respeitar, mas você tem que respeitar a minha opinião. Né? Então, eu acho que, principalmente, agora eu vou falar da onde eu vim, no terceiro setor, que as entidades, é um braço do poder público, é um braço onde o poder público não alcança. Então, as entidades estão lá, sejam elas de qualquer segmento. Então, as pessoas que estão lá são mais representantes que aqueles que foram eleitos, né? Porque eles estão lá voluntariamente fazendo uma ação, fazendo alguma situação, resolvendo alguma situação que o poder público deveria estar lá. Eu deveria estar lá. E eu não estou, mas eles estão. Então, deve ser valorizado pelo poder público todas as entidades, todos os representantes de segmentos, seja eles quais forem, porque sem eles a roda não gira, tenha certeza disso. As igrejas, associações, as ONGs, qualquer que seja, todas elas são importantes para que o nosso sistema público funcione. Você está hoje no PSD, que é o principal partido do governo Paraná, do o partido do governador. E você tem hoje portas abertas em Curitiba. Você tem um bom relacionamento com Curitiba, até com Brasília. Você esteve recentemente em Brasília, né? E como que você atribui hoje a sua força dentro do PSD, no sentido de... por exemplo, você foi a mais votada em Medianeira, mas você não foi a presidente da Câmara, não foi eleito presidente da Câmara. Mas como que é essa importância de você estar num partido hoje que é da base do governo e que você consegue trazer recursos através disso para a sua cidade? Nós estávamos fazendo um levantamento, Luciano, entre os recursos que estão para entrar, né, que são os recursos que foram colocados agora, que serão pagos ano que vem, e os recursos já efetivamente pagos, nós estamos na faixa de 6 milhões de reais que a gente conseguiu intermediar, né? Mais a vinda do Hospital do Câncer, mais um aparelho de braquiterapia que foi para Cascavel, mas que atende as mulheres de toda a nossa região. Então, eu valorizo muito o nosso partido, né, que é o Partido do Governador do Estado, PSD. Sempre tive portas abertas junto ao governo. Eu sou muito grata em relação a isso. Foi através do PSD Mulher, né, que eu sempre falo para a nossa coordenadora, que é a Sandra, que foi quem nos lapidou.
né? Se hoje eu sou uma representante da ala feminina, né, politicamente, eu devo muito a eles por todo o investimento, não investimento por vezes financeiro, mas de acreditação que a gente pode representar a mulher paranaense, pode representar a mulher da minha comunidade, e eu sou grata a eles, né? É um partido forte, nós temos nossos outros parceiros de outros partidos também. Você tem um bom contato com outros deputados de outros partidos, né? Sim. Isso não atrapalha. Você estando no PSD, você muito tem um bom pelo diálogo contrário. com outros. Isso, é esse bom relacionamento que forma um grupo, né? Hoje nós temos um bom relacionamento e eu sou muito grata ao PSD, né? Deputado Márcio Nunes, deputado Faur, sou muito grata ao deputado Denian Couto do Podemos, né? Nosso grande parceiro, né? Que sempre está nos orientando, nos ajudando, e ao nosso deputado Batatinha também, né? Que é uma pessoa de extrema luz, né, um ótimo representante da nossa região, temos a mesma causa. Então, são figuras importantes, lideranças importantes, tanto no nosso estado como na nossa região, e que a gente tem um bom relacionamento também junto aos secretários do nosso estado. Então, política é isso, né, Luciano? A gente trabalha com responsabilidade, principalmente, né, e com gratidão àqueles que nos auxiliam. Esse teu bom trânsito faz com que todos os políticos que frequentam Medianeira, eles acabam passando no gabinete no teu gabinete, né? Até o nosso deputado aqui de Foz do Iguaçu, Luciano Alves, já foi para lá. Sim, o Luciano também é uma figura de uma liderança muito especial da nossa cidade. Eu acho que consegue levar da nossa região, né? Eu digo cidade porque nós estamos em Foz, né? E Foz do Iguaçu com certeza está muito bem representada com ele, porque ele sabe das mazelas que se tem aqui, né? Então, ele sabe de tudo que acontece e sabe cobrar e trazer os investimentos necessários. E na Câmara de Medianeira, vocês têm um bom relacionamento entre vocês, vereadores, também? Como é que funciona? Sempre existem as divergências, né? Porque são 9 cabeças pensantes diferentes, né? De opiniões diferentes, né? Nós somos em 3 mulheres, 6 homens. E sempre tem as brigas, com certeza tem, mas a gente busca sempre discutir e trazer para o município aquilo que é de benefício para a comunidade, deixando as intrigas pessoais de lado, por vezes soam mais alto, mas nós somos humanos, né? Mas a gente sempre tenta trabalhar pelo bem da comunidade. Mas a política é um desafio em relação a isso, né? Nós convivemos com pessoas diferentes, que pensam diferentes, e que você tem que aprender, por vezes, segurar as tuas emoções, segurar a tua opinião, para que o bem comum possa prevalecer. São brigas no campo ideológico ou políticas mesmo? Nós estamos numa pré-campanha, no sentido de que nós estamos beirando 2024, né, Luciano? Então, começam as divergências partidárias, começam as divergências de opinião, no sentido de que eu preciso aparecer mais do que você, né? Isso é constante, né? Mas acredito que quando fala-se de trazer o melhor para o município, de trabalhar o projeto, isso fica de lado. Né? Tu é oposição ao prefeito de Medianeira ou não? Eu sou o povo de Medianeira. Eu sou os meus eleitores. Isso significa sim ou não? Eu sou Aninha, mas antes de Aninha eu sou aqueles que votaram em mim. Eu sou a representante da educação, eu sou representante da saúde, eu sou Isso é muito legal. Né? Porque às vezes a gente espera que um vereador ele seja apenas de um aspecto, né? Eu só vou defender só o esporte. Pô, mas daí então se chegar um projeto de lei ou um sentido de outra área, você não vai conseguir ter capacidade de analisar, de contribuir com outra coisa, né? Luciano, essa semana passada nós estivemos em Curitiba, na semana anterior nós estivemos em Brasília, e durante esse percurso eu assisti um vídeo que me chamou muito a atenção, do nosso saudoso Aníbal Cury. E ele tem uma frase que ele falou em uma dessas entrevistas, que é o avô do Alexandre Cury, e que me definiu assim a posição que nós ocupamos. O Poder Legislativo, que é o cargo que eu ocupo agora, não é uma entidade meramente homologatória, né? A placa que se tem na frente do meu prédio público é Poder Legislativo. Então, nós somos poderes apartados. Isso não significa que você tem que atrapalhar o trâmite
da entidade contrária, que é o Poder Executivo. Mas isso não significa que você só vai homologar aquilo que eles te Vai virar um mandarem. cartório, né? Só carimbar o que vem. Não, eu achei tão fantástico essa definição que eu falei, eu vou carregar para mim. Nós não somos uma entidade homologatória. Caso contrário, não precisariam de 9 cabeças pensantes. Aqui em Foz, eu não sei quantos vereadores são. 15. Então, nós estamos lá para falar. Por quê? Como? Mas para quê? Então, assim, nós sabemos por vezes que ninguém está para lá para prejudicar o município. Nem o Poder Executivo, nem o Legislativo. Mas a gente está lá para questionar. Né? Caso contrário... Isso que você falou foi o que eu vim com o pensamento da Conferência Nacional de Juventude em Brasília. Eu não fui lá para representar o meu partido, eu não estava lá representando a juventude de direita, eu estava lá representando a juventude de Foz do Iguaçu, que eu fui eleito para isso. Eu fui eleito como delegado para representar a juventude de Foz do Iguaçu lá na Conferência Nacional de Juventude. Obviamente que eu tenho as minhas pautas, eu tenho os meus princípios, a minha ideologia, mas essa minha ideologia não pode atrapalhar eu ter o diálogo com o outro lado que pensa diferente. Então, eu fui lá para Brasília com esse pensamento. Estou representando, igual tu falou, estou representando o povo de Medianeira. Eu represento o povo de Medianeira. Eu estava lá representando a juventude de Foz do Iguaçu. Porque se a gente começa a levar muito por esse espectro de um lado, de eu sou oposição ou situação, a gente acaba não tendo diálogo com quem pensa diferente e a gente acaba atrapalhando o desenvolvimento daquilo que a gente está buscando desenvolvimento. Exatamente. Eu tenho minha opinião, eu tenho meus princípios, os quais não estão para negociação. Exato. Em nenhum momento. Mas eu tenho que entender e respeitar, né? Que existem pessoas diferentes de mim, Sim. Né? Mas é aquilo que eu acredito na família, né? Nos princípios, isso não tem negociação, né? E as pessoas têm que respeitar isso também. Então, acho que é a maneira que você coloca todas essas circunstâncias que geram esse debate saudável. Perfeito. Muito bem. E quais são as suas perspectivas, então, para o ano que vem? Muito trabalho. Muito trabalho, Luciano. Continuar a nossa caminhada que nós iniciamos em 2021. Em nenhum momento, desde 2021, 2022, esse ano 2023, a gente baixou a guarda no sentido de deixar de trabalhar. Que eu acho que é, como eu disse no início, isso que a gente veio fazer. E por mais que a gente tenha se dedicado ao máximo, ainda foi pouco. Então, a gente vai arregaçar as mangas e continuar o trabalho que a gente tem a fazer. O futuro a Deus pertence. Existem várias conversas, né, que a gente ficou sabendo, vários convites, mas aquilo que eu te falei, Deus nos coloca onde Ele quer que a gente esteja. E essa ideia que tu falou da separação dos poderes, já pensou em mudar de prédio para 2025? o futuro a Deus pertence. Tu é mãe de 2 meninos. Sim. E como que foi se... E é casada também, né? Muito bem casado. Muito bem casado. Há controvérsias aqui. E como que é você entrar para a política e se envolver, né, de cara com isso? E como que fica a família nessa história? Como que é o apoio da tua família em relação a isso, dos seus pais? Porque, de certa forma, os seus pais são atacados por ter uma filha na política, né? Eles acabam atacando os seus pais. Para te atacar, eles atacam os seus pais, né? Então, como é que foi essa situação dos teus filhos? Que eu pensava muito isso na minha candidatura em 2020. Eu vou me envolver, mas como é que vai ser minha reação se atacarem minha família? Se começarem a inventar coisas da minha família? Como é que vai ser a minha reação, né? Então, como que está sendo esse período desses quase 4 anos, 3 anos aí que está findando, de você na política, desse teu relacionamento com a tua família, do teu esposo, com os teus filhos, porque você acaba viajando muito, você acaba ficando muito fora, se eles te acompanham, se eles te apoiam, como que é isso? Ano passado até a gente gravou um vídeo que nós participamos da campanha para deputada federal e eu disse que o nosso primeiro comitê eleitoral é a nossa família. Se você não sair dali com a aprovação ali na tua convenção familiar, não adianta dar seguimento, né? Então, eu fiz a minha convenção familiar todas as vezes das 2 eleições. Meus pais, assim, eles me apoiam bastante, mas eles, por serem funcionários públicos, eles passaram por muitas dificuldades com gestões ruins. Então, eles têm medo da política, né? Nós passamos um período em Medianeira onde a gestão passou 6 meses sem
sem efetuar o pagamento dos funcionários, né? Isso lá eu era criança, em 1994, se não me engano, 95. Então, assim, eles não têm uma experiência muito boa com política. Então, houve controvérsias quando eu falei vou, né? Mas eles entenderam que é necessário para que aquilo não aconteça de novo, né? E com os meus filhos, a gente tem uma rede muito boa, que são os meus pais, os pais do Michael, que dão o aporte necessário para os cuidados. E eles já são meninos grandes, né? Entre aspas, um de 15, um de 10. E a gente vê a materialização disso, né, daquilo que nós trabalhamos, quando o meu pequenininho fala que ele quer ser governador de estado. Ah, é? Que legal. E ele conta para todo mundo, né? Quando você pega ele com 10 anos, lendo um livro lá de como influenciar pessoas. Então, são situações assim que você fala, opa, eu tenho que melhorar, eu tenho que realmente demonstrar a parte boa, porque tem alguém que está se espelhando na nossa caminhada. E assim, a gente tenta não influenciar, mas você influencia indiretamente. Então, eu tomo muito cuidado em relação a isso, sempre passando os princípios e valores, aqueles que a gente falou antes, mas ensinando, sim, que precisa representatividade, precisa de liderança e que eles são o futuro. Isso aí. Aninha, eu quero agradecer a gente ter conversado esse pouquinho tempo. Agora, e você? Quais são os planos para 2024? Não, a gente está conversando com você. De muito trabalho. Entendi. Muito trabalho. Deus vai me permitir estar onde Ele quer que eu esteja. Virar fitness em 2024. Tô comendo muita picanha, então tem que virar fitness no ano que vem. Eu quero te agradecer. Eu quero agradecer o teu esposo também, que está aqui conosco, que é um cara que eu tenho uma admiração imensa, que é um cara divertido, é um cara que tem um alto astral assim lá pra cima e que... Nós estamos falando da mesma pessoa. E é isso aí, quando a gente tá junto, a gente tira esse formalismo, a gente é verdadeiro. Não que a gente seja falso fora disso, né? Mas a gente tem essa liberdade de falar, de rir juntos. E a gente já fez algumas viagens, né? Pra Curitiba. A primeira vez que eu fui pra Curitiba foi com vocês. Então assim, você tá muito bem acompanhada. Você tem uma família linda que eu admiro muito, tá? E eu espero que Deus continue te abençoando abundantemente, que você realize todos os seus sonhos. Eu espero ver você, sim, não só no outro prédio Medianeira, mas não só em Medianeira, lá em Curitiba, lá em Brasília, que eu tenho certeza que você vai continuar contribuindo muito mais com o propósito de vida que você tem, que é a associação e que é com o povo de Medianeira. Como quem nasce em Medianeira é o quê? Medianeirense. Medianeira. Luciano, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Você sabe o carinho que eu tenho por ti, né? A amizade que nós temos. Como eu disse, eu não tenho irmãos de sangue, mas Deus me permitiu que eu tivesse bons amigos, né? Então, bons amigos é aquele que você lembra na hora do aperto e tenha certeza que você é um deles. Obrigado. E estamos aí para somar, para trabalhar junto, principalmente. E você sabe que pode contar comigo onde você estiver. Fechou. Beijo, minha amiga. Deus abençoe. É isso aí, Felipe. Qual que são as nossas redes sociais? Obrigada. Nossas redes sociais? Meu Deus. Agora vai ter mais duas, né? Mais duas. O nosso Instagram... Vamos lá. Deixa eu colocar tudo aqui, porque a gente tá novo, né? Então, Habeas Podcast, @HabeasPodcast no Instagram. E... Habeas Podcast também no YouTube, os vídeos estarão lá. E agora a gente vai ter um TikTok também, né? Olha só, fazer umas páginas de sim, Facebook. Expert em dancinha. Os cortes mais polêmicos, o Luciano dançando. Sim, lá em Curitiba. O jingle de campanha também. Isso é muito interessante. Vereadora, esperamos uma próxima vinda, com mais tempo ainda, que nós possamos conversar por longas horas ainda, né? Porque a galera gosta bastante de corte também. A gente tem muita pergunta para fazer, né? Que realmente o tempo aperta um pouco. Mas foi um prazer conversar com você. Eu agradeço, Felipe, a oportunidade. Posso levar a xícara? Fala aí, Luciano. Daqui a pouquinho vai todo mundo. Câmeras. Pode sim, depois por favor. O outro fica sem. Antes de sair, só me devolve a caneca aqui. Beijo, Obrigada, gente. Felipe. Beijo Muito a todos. Até a próxima. Até mais. Fica com Deus.